ministrações, o pastor tem ministrado ao nosso coração, e Deus tem falado muito forte. Nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. O que a palavra de Deus diz nesse versículo 33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele estava falando com seus discípulos sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque eles estavam preocupados com o dia de amanhã. Jesus, ele tinha promessa para cada um dos discípulos. Ele está preocupado como que nós vamos receber isso aí, né, sobre comida, sobre vestir. E Jesus, ele fala assim: por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer? E mandou eles olharem para os pássaros, que não plantavam nem colhiam, no entanto, eles comiam todos os dias. Os lírios do campo não tecia, não fazia nenhuma roupa, mas nem Salomão, na sua glória, vestiu-se como os lírios do campo, a formosura dos lírios. Então, Jesus, ele disse isso, assim: se os lírios, eles hoje crescem, e amanhã eles secam e são lançados no fogo e vestem com essa formosura, imagine vocês que são filhos de Deus. Por que preocupar com o dia de amanhã? Irmãos, às vezes nós perdemos muita bênção porque nós ficamos preocupados, ansiosos com o dia de amanhã. E Jesus diz assim que nós não temos condições de aumentar um côvado sobre nossa cabeça. Ou seja, se eu sou desse tamanho aqui, se Deus não me fizer crescer mais um pouco, não adianta eu querer ser maior não, porque eu não vou conseguir fazer crescer um côvado, 1 centímetro sequer. Eu não tenho poder para crescer. Mas Deus, ele faz na minha vida quando eu busco a presença dele e vou fazendo a vontade dele, servindo ele em espírito e em verdade, e ele vai liberando para mim as promessas, porque quando eu tenho a presença de Deus, a promessa é liberada na minha vida. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça, eu estarei apto a receber as conquistas do Senhor Jesus. Tem até um hino que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Isso é o que Jesus disse. Ele veio a este mundo, morreu no nosso lugar, conquistou muitas coisas, é nosso direito, é nossa herança, mas para eu tomar posse desses direitos, eu tenho que estar na presença de Jesus e deixar ele governar a minha vida. Não adianta eu não deixar Jesus governar a minha vida e querer ter os direitos que ele proporcionou na cruz do Calvário. Então, para eu ter a promessa garantida, eu preciso ter a presença de Deus, amém? Mas quando eu desprezo o reino e a presença por coisas deste mundo, eu não participo da conquista. Muita gente deixa de ter a presença de Jesus para receber conquista desse mundo, fica preocupado com as coisas dessa terra. E o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3, que diz assim, buscai as coisas que são de cima e não as da terra. As lá de cima o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, nada a traça não come. Mas aqui na terra tem muita coisa que eu adquiro sem a presença de Deus, que passa um tempo determinado, eu vejo e não tenho mais aquilo que eu conquistei, porque eu não tinha a presença de Deus para blindar as promessas que eu recebi, amém? Olha, um homem que abriu mão da presença de Deus para conquistar as coisas dessa terra, ele perdeu tanto as coisas dessa terra, quanto a presença de Deus que ele não quis, e perdeu a sua vida juntamente com a sua família. Josué capítulo 7, nós vamos ler do versículo 20 ao 25. Olha o que a palavra de Deus diz. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel,
e fiz assim, assim. Ele contou os detalhes que ele tinha feito. Sabe o que estava fazendo aqui? Só para vocês entenderem, o povo de Israel saiu do Egito, saiu da escravidão, debaixo de uma promessa: entrar na terra que mana leite e mel, muitas conquistas. Quando entraram para tomar Jericó, Deus deu uma orientação para eles não pegarem nada lá, que foi detalhado aqui: a capa babilônica, uma cunha de ouro e os pertences que haviam ali. Saíram com uma orientação de Deus. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo da capa. Ele enterrou tudo lá dentro da tenda dele, escondidinho. Ele pegou, desobedeceu a Deus e trouxe escondido, achando que Deus não vê. Irmãos, o perigo que nós temos de, às vezes, desobedecer a Deus, fazer coisa errada, achando que está escondido de todo mundo. Eu faço lá no canto, eu entro para o mato adentro e pratico um ato errado, vocês podem não ficar sabendo. Mas Deus, Ele é onisciente, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. E aqui, quando chega o Acã, o povo começa a perder lá em Ai, porque a presença de Deus se afastou deles por causa da desobediência. Nós temos que ter cuidado em obedecer ao Senhor, para que a presença dele não se afaste de nós. Pior coisa que tem é um homem viver sem a presença de Deus. Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Então nós temos que ter cuidado. Verso 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata por baixo. Escondeu tudo, malocou lá tudo direitinho, né? Cavou um buraco, colocou a capa dentro, colocou a prata por baixo e enterrou aquilo, e certamente colocou um tapete em cima, varreu tudo por debaixo do tapete. Falou: aqui ninguém vê, aqui ninguém desconfia de nada. Ele e a família dele, todo mundo quietinho, ó, bico calado. Mas Deus, ele viu a situação de Acã e falou: nós vamos chegar no responsável. Eu tenho que ter muito cuidado, porque o meu ato errado, eu vou ser responsabilizado por ele. Eu perco a presença de Deus, eu estou perdido, porque o que me blinda contra o mal é a presença de Deus. O que me conduz a um lugar seguro é a presença de Deus. E quando eu perco a presença de Deus, eu fico vulnerável. Aí o diabo tem legalidade na minha vida. Mas quando eu decido que, mesmo não alcançando a promessa, mas eu tomo posse daquilo que é a presença de Deus na minha vida, eu sou blindado em minha volta, tenho uma proteção que o diabo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. E vai se cumprir Deuteronômio 28:7, que o diabo, ele pode até vir contra a tua vida por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá de vós. Deus está no controle de tudo quando você tem a presença dele. Amém? Verso 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Pegou tudo e colocou ali aos olhos do Senhor. Colocou lá no meio de todo mundo. Capa babilônica, a prata, tudo que ele pegou, que estava orientado a não pegar. Quando eu desobedeço a orientação de Deus, eu estou dizendo assim: Senhor, presença do Senhor para mim não importa. Eu não quero ter a tua presença, não. Porque quando eu quero ter a presença de Deus, eu tenho comunhão com Deus. Que Deus manda eu fazer, eu obedeço. Jesus diz assim: ó, bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra e pratica. Então, quando eu pratico a palavra de Deus, eu tenho sucesso em toda a minha caminhada, em
tudo aquilo que eu colocar a mão vai ser abençoado, onde eu colocar a planta dos meus pés vai ser me dado por herança, mas quando eu desobedeço eu perco a bênção, porque é a presença de Deus que me garante vitória. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acó. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo o Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. Olha aqui, o Acã abriu mão da presença de Deus para ganhar benefícios terrenos, coisas materiais. Eu prefiro coisas materiais do que a presença de Deus. Irmãos, se eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida, que eu estou saindo de um lugar de escravidão, e vou entrar numa terra onde mana leite e mel, uma terra de prosperidade, que nunca mais haverá escassez, nunca mais haverá escravidão sobre a minha vida, e mesmo assim, eu não tomo tenência, como me dizia minha avó, né? Você toma tenência, seja esperto, olha o que vai acontecer com você se você tomar essa decisão. E o Acã certamente ouviu muita gente falar com ele: não faz isso não, vai dar ruim para você. E falou: não, meus olhos encheram aqui, que capa bonita, capa babilônica bonita, que ciclo de prata bonita, que cunha de ouro bonita. Eu vou levar, esconder, ninguém fica sabendo não, fica caladinho todo mundo. Mas de Deus ninguém se esconde. Eu estou aqui nessa tarde para dizer para você, talvez o inimigo tenha colocado no teu coração práticas erradas para você agir contra a vontade de Deus. Abre o teu olho, porque se você abrir mão da presença de Deus, certamente você perderá a sua vida, assim como Acã perdeu ele e toda a sua família. Não abra mão da presença de Deus. Quem já ouviu dizer um ditado assim: pouco com Deus é muito? Já ouviu dizer? Está lá em Provérbios 17:1. Olha o que está falando a palavra de Deus. Provérbios 17:1. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Tem gente que tem uma casa cheia de tudo, mas não tem paz para sentar à mesa para comer, para alimentar junto com a família. Pessoa rica. Eu já convivi com pessoas que quando ele chegava, todo mundo saía. Um homem milionário. Ele quase que pagava para alguém ficar com ele ali, mas eles não aguentavam, saíam: não quero ficar perto de você não, esse dinheiro para mim não serve. Porque a ganância e a torpeza estava no coração dele, não tinha amigos. A ganância era muito grande, ele preocupava com as coisas materiais. Agora, quando eu tenho a presença de Deus, um bocado de farinha seco é o bastante para eu ter tranquilidade. João capítulo 6, versículo 9. Olha aqui o que a palavra de Deus diz. João capítulo 6, verso 9. Quem tem a presença de Deus, mesmo tendo pouco, dá para resolver o problema. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? Eu disse, perguntando para Jesus, e falou assim: não tem ninguém para comer aqui. Um falou com Jesus assim: mas para nós comprar pão aqui, 200 denários de pão, o que é isso para tanta gente? Não vai dar, se nós comprar 200 denários, não dá. Aí o outro chega com menos ainda, o outro fez uma proposta de 200 denários, não vai dar. Aí chega um com a proposta de ter um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí, mas isso aí dá para quê? O discípulo apresentou, mas falou assim: eu não acho que vai resolver o problema. Olha o que Jesus fala no... E disse Jesus: mandai assentar os homens.
e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Verso 11. Se fosse contar as mulheres, os meninos, pulavam para uns 15.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Quanto que eles queriam comer, podia comer. Assim, pode repetir, posso comer mais um peixe? Pode comer. E todo mundo comeu e ficou abastado, e ali ainda sobraram ainda muita coisa. Isso é aquele que tem pouco com Deus. Nunca vai faltar na sua casa, nunca vai faltar na sua despensa, nunca vai faltar na sua conta bancária, nunca vai faltar saúde na tua vida. Quando a enfermidade chegar para entrar no teu corpo, ela vai voltar para trás, porque a saúde vai gritar com ela: aqui não tem espaço para você não, aqui é saúde para dar e vender. É isso, vida abundante sobre a tua vida. E agora quem tem muito? O menino tem pouco com Deus. Dá para resolver o problema de muitos. Agora, quem tem muito sem Deus? Lucas, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 13. Lucas 12, verso 13. E disse-lhe um da multidão. Sempre tem na multidão um assim que quer colocar à prova. Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Está de zóio na herança do irmão. 14. Pode ir passando sequência. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Olha o que Jesus está falando aqui. Cuidado com a avareza, hein? Crescendo os olhos grandes em muita coisa. Você tem que preocupar lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, diz: eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busca a presença de Deus, que o resto é comigo. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Posso possuir muita coisa, mas a minha vida não consiste nisso. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. O homem fez uma colheita muito grande. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. O homem não tinha nem onde guardar o tanto que ele tinha. E disse: farei isso, eu vou derrubar os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe. Agora ao versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Agora o verso 21 para fechar. Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Assim é o Acã, que juntou tesouro, mas não era rico com Deus. Assim é o homem dessa herdade, ajuntou tesouros e bens, mas não era rico com Deus. Assim é a minha e a sua vida. Se nós queremos ser ricos com Deus, nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só você que crê, bate palma, você que recebe da glória. A presença de Deus te garante vitória, amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar e já na sequência nós vamos formar mais um elo da poderosa corrente da vida abundante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado por esta palavra, meu Deus, que o Senhor liberou nos nossos corações nessa tarde, advertindo-nos, ó Pai, para buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça.